E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero realmente que sim. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Arsênicos. Ou qualquer outro meio aí de comunicação, qualquer outro canal em que os senhores estejam ouvindo esse episódio, tá? Espero que de fato as coisas estejam correndo bem. E caso não esteja, que pela graça de Deus, os senhores possam encontrar maneiras, né, para que as coisas venham a melhorar. Esse é o meu desejo e a minha oração nesse momento, tá bom? Senhores, a meditação de hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa que, na verdade, indiretamente já faz parte da minha vida há um bom tempo. Talvez faça parte da vida dos senhores também, só que é um assunto assim inconveniente, ou pelo menos deve ser inconveniente para muitos de nós. E se a bomba estourar? Não é necessariamente bomba, né? Inclusive eu quero deixar aqui registrado que confesso que ultimamente eu tenho ficado um pouco chateado com essa questão de termos que nos polir com certas palavras aqui na plataforma do YouTube. É uma coisa que eu realmente não gosto. E acho que eu já falei em outro momento, nunca tomei a decisão, mas eu fico considerando carinhosamente a possibilidade de ir para outras plataformas, que dizem que há mais liberdade para se usar palavras, né? As palavras que você quer usar, ao invés de ter que ficar dando voltas. Enfim. Mas aí a questão é essa. Bomba no sentido de... Pessoas têm falado sobre guerras e possibilidades. E se realmente acontecer? Ou todo esse prognóstico negativo em relação ao clima, em relação à terra? E se esse pessoal estiver certo? Ou o próprio fim dos tempos, como a Bíblia enfatiza em diferentes situações, em diferentes profecias. E se for de fato para o nosso tempo? E se for literal, como alguns teólogos concordam? A grande questão aqui é: o que podemos fazer ou o que devemos fazer? Eu até poderia tentar estender e alongar esse episódio, mas eu tô achando que ele vai ser curto, né? Porque assim, o que eu tenho para falar, na verdade, não é muito extenso, não. Eu gostaria de dividir uma história com os senhores, que é justamente a minha postura, né? Aquilo que foi a minha postura durante muito tempo, que é a postura do medo. Eu tenho um grande interesse sobre assuntos, né, como esses aí que eu mencionei agora. E no final das contas sempre fica aquele questionamento para quem gosta do assunto, né? Mas o quão real é isso? Qual o impacto nas nossas vidas? O quanto as nossas vidas podem mudar e o que eu devo fazer? Então assim, durante muito tempo, como eu disse, eu inclusive já fui pego, né, com episódios de ansiedade, preocupado em relação ao assunto, pensativo, né? O que é que pode ser de mim, da minha geração, da minha família? E aí, será que devemos nos preparar? Ou quanto nós devemos nos preparar? Algumas pessoas dizem que esse é um caminho seguro, que é um caminho prudente. Outras pessoas dão a entender que não. Mas o fato é, há alguns anos atrás eu estava assistindo a um canal que eu gosto, e o cara levantou esse questionamento. E a resposta que ele deu realmente
me ajudou a pensar diferente. De modo que o que ele falou foi: se for para algo acontecer, que aconteça. Eu acho que, no meu caso específico, uma triste verdade é que eu acho que eu sempre tive muito amor à minha própria vida, contrastando aquilo que a Bíblia fala, né? Se o seu amor for muito grande, você pode correr o risco de perdê-lo. Eu acho que nesse momento é muito importante podermos pontuar o que isso significa, ou pelo menos aquilo que eu entendo de significado dessa palavra. Cuidar de si, se planejar, sabe? Tentar algo melhor na vida em termos profissionais e financeiros. Eu acho que é algo até natural. Não vejo em tese nada demais em relação a isso. Eu acho que a questão bíblica aqui, ela está muito referente à relativização. Por exemplo, o seu bem-estar, ele é mais importante do que o cumprimento daquilo que Deus fala, servir a Deus. Um exemplo muito bobo assim, que eu acho que hoje, pelo menos em países livres, já não é possibilidade. Mas você está numa empresa, acaba sendo realidade, infelizmente, em alguns outros países, né? E você pode correr o risco de ser demitido se as pessoas sabem que você é cristão, por exemplo. E aí você tá lá trabalhando, fazendo suas coisas, e um dia alguém te pergunta: mas ouvi alguém falar aí e tal, que você é cristão, é verdade isso? A pessoa pode negar, dizer que não, como aconteceu inclusive no episódio da crucificação, né? Porque existia o temor da perda da vida, o temor da morte. Então, quando eu falo da questão de amor demais à vida, é nesse sentido. Eu acho que um outro temor, ou outro amor que é muito grande que temos em relação à nossa própria vida, que acho que não é saudável, é quando se faz tudo para permanecer vivo, ou quando a ideia da morte é até amedrontadora. A gente fica realmente assim, com muito medo do que pode acontecer e tal. E aí vem o questionamento seguinte: poxa, mas se somos cristãos, não estamos nas mãos de Deus? E se estamos nas mãos de Deus, aquilo que nos acontece em tese não é o melhor? Então por que tanto medo? Novamente, não é que se deva desejar a morte, não é nem natural isso, né? O natural é desejarmos a vida, inclusive isso faz parte da saúde mental. Desejar a vida, gostar das coisas que se faz, acordar disposto, né? Eu fico dando essas voltas todas porque essa mensagem ela pode ser interpretada de uma maneira não muito legal, e não é isso que eu quero. Então, meu ponto central, talvez ser muito mais a rodeios, é o seguinte: se essas coisas estiverem para acontecer, como é que você imagina que seriam os seus últimos meses, ou anos, ou dias na Terra? Você ia viver procurando meios para conseguir se proteger, né? E sobreviver mesmo que tudo seja caos, e fazer um esforço imenso a ponto de viver desconfiado de tudo, de todos? Ou você simplesmente relaxa com a ideia, no sentido de pensar que se você não tem controle absolutamente nenhum sobre acontecimentos grandiosos, não tem por que se preocupar? Eu imagino que a atitude mais bacana, mais plausível de se fazer é justamente se preocupar com o que podemos fazer hoje e que tipo de vida estamos tendo agora.
Porque no final das contas, meus amigos, essas perguntas, ou essa pergunta que eu fiz, ela não precisa ser aplicada necessariamente só caso alguma coisa muito grave possa estar iminente ou deva acontecer. Eu acho que essa pergunta ela pode ser aplicada justamente no nosso dia a dia. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Como já diria alguém, né, que eu vi na internet, o apocalipse pessoal pode vir. E está vindo para muita gente nesse dia, né, no sentido da pessoa deixar de viver. Né? Todos os dias no mundo existem acidentes, existem, né, situações em que as pessoas não resistem. E aí que está a questão. Ninguém sabe quanto tempo tem na Terra. E viver preocupado, com medo, né? Tendo muito dinheiro, ou melhor, tendo muito amor, dinheiro que tem na conta, né? Desconfiado de todos à volta, ou vivendo em mesquiaria. Eu acho que sem essa pessoa perceber, ela já está vivendo inclusive uma catástrofe, não climática, mas emocional. Me pergunto como é que se dá para viver assim, né? Eu sei o que é ansiedade, eu sei o que é viver com medo de certas coisas. Graças a Deus o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, coisas vão se resolvendo. A gente vai melhorando um pouquinho mais a qualidade de vida no sentido emocional. Esse é o meu desejo e essa é uma das coisas que eu quero para minha vida, né? E a cada dia que passa, pela graça de Deus, fica mais e mais distante desse medo, né? Ser movido pelo medo, ser movido pela ideia da tragédia, ser movido pela ideia de que se pode perder tudo aquilo que conquistou, mesmo que tudo aquilo na verdade seja tão pouco. Eu acho que não tem como ser uma vida muito agradável. É o que eu penso. E meus nobres, se você está vivendo assim, ou acha que está vivendo assim, ou conhece alguém que está vivendo assim, eu gostaria de convidá-lo nesse momento para que a gente pudesse fazer uma pequena oração nesse sentido. Tá bom? Vamos lá. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque podemos ter a chance, né, de não mais precisar viver na base do medo, do terror, da iminência de algo muito ruim acontecer. Muito obrigado porque não precisamos ser movidos, né, pela catástrofe. Se há algo que podemos fazer no nosso dia a dia, sei lá, um cara que trabalha com um biólogo que está melhorando a qualidade de vida lá da região dele, ótimo. Mas ficar com medo de uma grande coisa que pode acontecer, isso não pode ser saudável. Ficar com receio de perder aquilo que se conquistou, poxa, não é o Senhor que deu? Então por que tanto medo, né? Acreditar nas forças das próprias mãos, na força das próprias mãos. Esse é um tipo de vida que não deve ser muito legal, né? Desconfiado de todos. Eu acho que viver na base desses receios já é uma catástrofe por si só, né? Faz até entender um pouco mais quando a Bíblia fala que quando desejamos algo, quando desejamos pecar, por exemplo, na verdade já pecamos. Se vivemos com receio do que pode acontecer lá na frente, na verdade já estamos vivendo aquilo. Nos ajuda, Senhor, a viver na Tua graça, na Tua paz. Nos abençoa com a Sua paz, com a Tua paz, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender como devemos viver e de que melhor maneira podemos permanecer aqui na terra. Sê conosco, nos perdoa pelos nossos erros, nos perdoa pelo nosso amor a nós mesmos, que muitas vezes é maior que o amor que nós temos ao Senhor.
Nos ajuda a controlar isso, nos ajuda a entender o que é planejar, o que é se esforçar, o que são coisas naturais, e para que não venhamos a extrapolar os limites. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, meus nobres. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Tá certo? Se quiserem entrar em contato, né? Tem os meios aí, e-mail, Telegram, etc. E até a próxima, se Deus assim permitir. Beleza? Valeu!